MIT Integration B 2020, exame de qualificação. Portanto, no vídeo de hoje, vamos resolver os últimos 5 exercícios do exame de qualificação do MIT Integration B 2020. Isto é, do exercício número 16 até o exercício número 20. O exercício número 16 nos pedem para determinar o integral de x que multiplica por 1 menos x, tudo isso expoente 2020 d de x. Portanto, vamos resolver este integral utilizando dois métodos. O primeiro método vai consistir em fazermos uma certa substituição. Então, digo fazendo que 1 menos x é igual a t. Isto implica que x será igual a 1 menos t. Achando o diferencial dessa expressão, teria que d de x será igual a menos d de t. Substituindo no integral anterior, teria integral de x que multiplica 1 menos x expoente 2020, d de x, será igual ao integral de x é igual a 1 menos t, que multiplica por 1 menos x é igual a t, expoente 2020, d de x é igual a menos d de t. Em diante, aplico a distributiva, este vezes este e este vezes este. Este integral será igual a menos integral de 1 vezes t expoente 2020, será igual a t expoente 2020, menos t vezes t expoente 2020, temos produto de duas potências de mesma base expoentes diferentes, mantém uma das bases e somos expoentes. Então, teríamos expoente 2021, d de t. Integral de uma diferença é a diferença dos integrais. Então, este integral será igual a menos integral de t expoente 2020, d de t, mais o integral de t expoente 2021, d de t. Ambas integrais são imediatas, então isto será igual a menos t expoente 2021, que divide por 2021, mais t expoente 2022, que divide por 2022, mais c. Sabendo que t é igual a 1 menos x, tanto substituo, este integral seria igual a menos 1 menos x expoente 2021, que divide por 2021, mais 1 menos x expoente 2022, que divide por 2022, mais c. Por fim, o integral de x que multiplica 1 menos x expoente 2020, d de x, será igual, tanto para essa expressão evidencio o sinal, uma vez que o expoente é um número ímpar, então automaticamente ele sairá negativo. Menos vezes menos vai dar mais. Então, x menos 1 expoente 2021, que divide por 2021, mais 1 menos x, ou x menos 1. Portanto, nós temos aqui o expoente, um número par, 2022. Então, podemos escrever x menos 1, expoente 2022, que divide por 2022, mais c. Este é o resultado do integral dado pelo primeiro método. Vamos para o segundo método. O segundo método vai consistir em aplicarmos o seguinte artifício. Integral de x que multiplica 1 menos x expoente 2020, d de x, será igual ao integral de x que multiplica 1 menos x, tudo isso expoente 2020, d de x. Eu deixo esse espaço de tal forma a aplicar o artifício. O artifício, na realidade, é um mete-tira. Vamos colocar 1 e retirar o 1.
mais 1 e menos 1. Uma vez que o expoente dessa expressão é um número par, então podemos evidenciar o sinal dessa mesma expressão. Automaticamente sairia positivo. Então este integral será igual ao integral de x menos 1, que multiplica x menos 1 expoente 2020 d de x. Portanto, em diante vou agrupar x mais 1 e separar o menos 1, de tal forma que quando aplicar a distributiva, não é x mais 1 vai multiplicar por 1 menos x, e menos 1 também vai multiplicar por 1 menos x expoente 2020. Depois aplico a propriedade da integração. Integral de uma soma é a soma dos integrais. Então, mais integral de 1 menos x expoente 2020 d de x. Então, este integral será igual ao integral de x menos 1 expoente 2021. Portanto, aqui nós temos um subentendido. Produto de duas potências de mesma base e expoentes diferentes. Mantém uma das bases e somos expoentes. D de x mais o integral de 1 menos x expoente 2020 d de x. Ambas integrais são imediatas. Então, isto será igual a x menos 1 expoente 2022, que divide por 2022, mais, podemos de igual forma evidenciar o sinal. Portanto, nós temos aqui o expoente par, então automaticamente sairia positivo. X menos 1 expoente 2021, que divide por 2021, mais c. Por fim, integral de x que multiplica 1 menos x expoente 2020 d de x será igual a x menos 1 expoente 2022, que divide por 2022, mais x menos 1 expoente 2021, que divide por 2021, mais c. Utilizando métodos diferentes, podemos encontrar o mesmo resultado. Esta foi a resolução do exercício número 16. Em diante, vamos para o exercício número 17. Integral da secante à quarta de x, que multiplica a tangente de x, que divide pela secante à quarta de x mais 4, d de x. Então, nós vamos resolver esta integral fazendo uma certa substituição da expressão do denominador. Nesse contexto, igualar a secante à quarta de x mais 4 por uma nova função. Portanto, fazendo que secante à quarta de x mais 4 é igual a t, isto implica que o diferencial dessa expressão seria igual a 4 secante ao cubo de x vezes a derivada da secante. A derivada da secante é, nesse contexto, a secante de x, tangente de x d de x. Isto será igual a d de t. Secante ao cubo de x vezes secante de x, isto é igual a secante à quarta de x. Então, 4 secante à quarta de x vezes a tangente de x d de x, isto será igual a d de t. Portanto, isolo secante à quarta de x tangente de x, d de x, isto será igual a d de t sobre 4. Substituindo a integral inicial. Então, integral da secante à quarta de x tangente de x d de x, que divide pela secante à quarta de x mais 4, isto será igual a 1/4 integral secante à quarta de x tangente de x d de x, igual a d de t, já evidenciei o 4, que divide por t. Isto será igual a 1/4 logaritmo natural do módulo de t
mais c. Isto será igual a 1/4 logaritmo natural do módulo da secante quarta de x mais 4 mais c. Este é o resultado do integral dado. Vamos para a integral número 18. Integral de x expoente 2x que multiplica 2 logaritmo natural de x mais 2d de x. Então, este é um integral também muito simples. Vamos aplicar inicialmente uma certa transformação. Portanto, x expoente 2x será igual a Euler expoente logaritmo natural de x expoente 2x. Portanto, eu aplico esta ideia porque eu posso voltar na expressão anterior. Portanto, a base do logaritmo natural é Euler, então posso simplificar a base com Euler e ficaria simplesmente com a expressão inicial. Então, é válida esta consideração. Em diante, olho para o expoente do logaritmando, nesse contexto aplicando propriedades dos logaritmos naturais, este expoente passa como índice do logaritmo natural. Então, isto será igual a Euler expoente 2x logaritmo natural de x. Faço o que 2x logaritmo natural de x é igual a t e acho o diferencial dessa expressão. Isto implica que põe em evidência o 2. Isto é a derivada do produto. Portanto, a derivada do produto consiste na derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o segundo a derivar. Então, x a derivar será igual a 1 vezes logaritmo natural de x, será igual a logaritmo natural de x, mais x vezes logaritmo natural de x a derivar, será igual a 1 sobre x. Simplifico este x com este, d de x, e será igual a d de t. Isto implica que 2 logaritmo natural de x mais 2 d de x será igual a d de t. Portanto, substituo no integral inicial. Então, integral de x expoente 2x que multiplica 2 logaritmo natural de x mais 2 d de x, isto será igual ao integral x expoente 2x é igual a Euler expoente 2x que multiplica logaritmo natural de x. E 2x que multiplica logaritmo natural de x é igual a t. Então, isto será igual a Euler expoente t que multiplica 2 logaritmo natural de x mais 2d de x é igual a d de t. Portanto, d de t. Este é o integral imediato. Então, isto será igual a Euler expoente t mais c. E Euler expoente t, já sabemos que t é igual a 2x logaritmo natural de x mais c. E Euler expoente 2x logaritmo natural de x é igual a x expoente 2x. Então, a integral de x expoente 2x que multiplica 2 logaritmo natural de x mais 2 d de x será igual a x expoente 2x mais c. Este é o resultado do integral número 18. Vamos para o integral número 19. Integral que sai de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x. De igual forma, vamos resolver esta integral utilizando dois métodos. O primeiro método vai consistir em representarmos graficamente a função integranda no intervalo de 0 a 1 e depois calcularmos a área da figura obtida. Vamos considerar a função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ela está definida no intervalo de 0 a 1. Em diante vamos fazer o esboço de um gráfico. Então, a área é esse espaço fechado, tanto compreendido entre esta curva, ou este arco, f de x, tanto o eixo dos y
e o eixo do x. Por definição, este integral, nesse caso que sai de 0 a 1, da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x será igual à área. Para calcularmos esta área, é importante sabermos que figura está representada. Então podemos observar que isto aqui é um certo arco. Este arco é a metade de um certo círculo. Porque se nós continuarmos, nós teríamos um círculo e este círculo estaria dividido em 4 partes. Portanto, 1, 2, 3, 4. Então, como o intervalo dado é simplesmente de 0 a 1, então nós temos que esta metade representa 1/4 da área deste círculo todo. Daí que a área A será igual a 1/4 da área do círculo. E a área do círculo já é conhecida por todos, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Se considerarmos este um círculo, o raio é essa distância que sai do centro até a extremidade. Portanto, este é o raio. Nesse contexto, este raio mede quanto? Mede 1 centímetro, porque ele sai de 0 a 1. Portanto, o raio igual a 1. Então, este integral será igual a 1/4 da área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio é igual a 1, então teríamos 1 ao quadrado é igual a 1. Isso será igual a π². Então, diria que o integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x será igual a π². Portanto, esta é a resposta do integral dado utilizando o método de áreas. Vamos para o segundo método, que vai consistir em aplicarmos a substituição trigonométrica. Isto é, igual ao x a seno de t. Isto implica que d de x será igual a cosseno de t d de t. Substituindo o x no radical dado, teríamos que 1 menos x ao quadrado será igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de t. E isto será igual, tanto a cosseno de t. Para x igual a 0, isto implica que t também é igual a 0. E para x igual a 1, isto implica que t será igual a arquesseno de 1, igual a π². Então, a integral que sai de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x será igual a integral de 0 até π² da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que nesse contexto cosseno de t, vezes d de x. D de x também é cosseno de t, d de t. Isto será igual a integral de 0 até π². Cosseno de t vezes cosseno de t será igual a cosseno ao quadrado de t, d de t. Como já é sabido, cosseno ao quadrado de t é igual a 1 mais cosseno de 2t, que divide por 2. Então, este integral será igual a integral, tanto 1/2 de 0 até π² de 1 mais cosseno de 2t d de t. Integral de uma soma é a soma dos integrais. Isto será igual a 1/2 integral de 0 até π² de d de t mais 1/2 integral de 0 até π² do cosseno de 2t d de t. Ambos integrais são imediatos. Então, este integral será igual a 1/2 vezes t, que sai de 0 até π², mais 1/4 seno de 2t, que sai de 0 até π². Atenção que eu derivo o argumento, teria 2d de t, portanto tinha que multiplicar por 2 e dividir por 2. Por isso é que eu tenho 1/4. 1/2 vezes 1/2 é igual a 1/4. Então, isto será igual a 1/2 vezes π/2, portanto, para substituir os limites da integração, mais 1/2, portanto, seno
de 2 vezes π meio. Portanto, isto será igual a 0, porque seno de π é 0. E menos 0. Portanto, eu já não escrevo menos 0. Por fim, o integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x será igual a 1 meio vezes π meio, será igual a π quarto. Portanto, esta é a resposta do integral 19. Vamos para a integral 20. Integral que sai de 0 até infinito de x à quinta vezes L expoente menos x à quarta d de x. Para resolver esta integral, inicialmente vou fazer algumas considerações e depois fazer uma certa substituição. Então, integral de 0 até infinito de x à quinta, que multiplica L expoente menos x à quarta d de x, será igual à integral que sai de 0 até infinito de x à quinta, que multiplica L expoente menos x ao quadrado, portanto pode ser decomposto em x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, d de x. Em diante, faço que x ao quadrado será igual a t. Isto implica que 2x d de x será igual a d de t. Para x igual a 0, isto implica que t também será igual a 0. Para x igual a infinito, isto implica que t também será igual a infinito. Então, a integral que sai de 0 até infinito de x à quinta vezes L expoente menos x à quarta d de x será igual à integral de 0 até infinito x à quinta. De igual forma, vou representá-lo como sendo x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, que multiplica L expoente menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes x d de x. Portanto, multiplico por 2 e retiro o 2. Em diante, substituo a consideração feita anteriormente. Isto é, 1 meio, integral de 0 até infinito, x ao quadrado é igual a t, portanto teríamos t ao quadrado, que multiplica L expoente menos t ao quadrado, 2x d de x é igual a d de t. Então esta integral será igual a 1 meio, integral de 0 até infinito, t ao quadrado, portanto é igual a t vezes t, portanto t vezes L expoente menos t ao quadrado, vezes t d de t. Caímos no integral que pode ser resolvido por parte. Portanto, derivo e integro. Vou derivar t e vou integrar L expoente menos t ao quadrado vezes t. A derivada de t é igual a 1 e o integral de L expoente menos t ao quadrado vezes t. Portanto, se eu derivar o expoente de Euler, teria menos 2t. Portanto, tenho que multiplicar por menos 2 e dividir por menos 2. Daí que o integral seria menos 1 meio Euler expoente menos t ao quadrado. Depois multiplico o t por menos 1 sobre 2 Euler expoente menos t ao quadrado, menos o produto de 1 por menos 1 sobre 2 Euler expoente menos t ao quadrado. Então isto será igual a 1 sobre 2, que multiplica menos t sobre 2 Euler expoente menos t ao quadrado, que sai de 0 até infinito, menos da fórmula, integral de 0 até infinito, de menos 1 sobre 2, portanto, quando eu retirar o sinal da integração, fica mais 1 sobre 2, 1 vezes Euler expoente menos t ao quadrado, será igual a Euler expoente menos t ao quadrado, d de t. Portanto, esta parte deve ser calculada utilizando um certo limite. Portanto, o limite, quando a tende a infinito, de menos 1 sobre 2t Euler expoente menos t ao quadrado, isto será igual ao limite,
quando A tende a infinito, de menos 1 sobre 2, t que divide por L expoente t ao quadrado. Este limite tem como indeterminação infinito sobre infinito. Para levantarmos esta indeterminação, vamos aplicar a regra de L'Hospital. A regra de L'Hospital vai consistir em derivar a expressão do numerador e a expressão do denominador. Então, isto será igual ao limite, quando A tende a infinito, de menos 1 sobre 2, a derivada de t é igual a 1, e a derivada de L expoente t ao quadrado, isso é igual a 2t, L expoente t ao quadrado. Quando eu substituir a tendência, tanto teria 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é igual a 0. Daí que esta parte é igual a 0. Então, a integral de 0 até infinito, de x expoente de 5 vezes L expoente de menos x à quarta, d de x, será igual a 1 sobre 4, integral de 0 até infinito, de L expoente de menos t ao quadrado, d de t. Como o integral de 0 até infinito, de L expoente de menos t ao quadrado, d de t, é igual a raiz quadrada de π sobre 2, então simplesmente substituo. Integral de 0 até infinito, de x à quinta, L expoente menos x à quarta, d de x, será igual a raiz quadrada de π sobre 8. Este é o resultado do integral 20. Esta foi a resolução do exame de qualificação MIT Integration B 2020. Se gostaste do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos, partilhe os vídeos com seus amigos. Estaremos de volta com o MIT Integration B 2021. Juventude, isto é ciência. Até mais.